Primeiro processo, discussão única, número 193 de 2014, veto aos autógrafos da lei número 5.900/2014, que dispõe sobre a devolução de numerário para o Poder Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Nobre... você vai lá? Não. Nobre presidente, esse projeto de lei, eu até tinha comentado que eu já tive essa ideia no passado, o dinheiro que a Câmara economiza ao longo do primeiro do ano é devolvido ao município. E nós poderíamos indicar para onde iriam esses recursos que a Câmara economizou ao longo do ano e devolve aos cofres públicos. Só que, infelizmente, nós não temos esse poder. Você entendeu como é que é? Porque a gente vê, por exemplo, as emendas parlamentares que vêm do Estado e da União, feitas pelos deputados federais e estaduais, né? Eles podem fazer emendas para os municípios que eles acharem que realmente podem fazer as emendas. Nós, vereadores, somos cerceados, nós não podemos fazer indicações ou projeto de lei que mexe com matéria financeira. Então, essa ideia nossa era que esses recursos que nós devolvemos para o Executivo, nós poderíamos indicar para onde vai, porque foi fruto de um trabalho que nós, vereadores, fizemos na Câmara, sabe, economizando esses recursos, e não podemos. Você entendeu como é que é? O projeto continua em discussão. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, internautas, telespectadores, funcionários aqui dessa casa. Quero cumprimentar de maneira especial hoje o Valdir Capucci, que na primeira gestão do Marco Aurélio tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. E dizer o seguinte, esse projeto é de minha autoria e da vereadora Rose Gaspar. Nós respeitamos bastante as opiniões contrárias, inclusive do Departamento Jurídico da Prefeitura, que elaborou uma bela mensagem enviada pelo prefeito, mas partindo do princípio que, em se tratando de matéria orçamentária, esse projeto não poderia surgir do Legislativo. Então, um vício de iniciativa. Contudo, a nossa defesa é de que esse recurso vindo para a Câmara Municipal, houve uma descaracterização. Porque esse recurso poderia ter sido utilizado aqui na Câmara 100%, sem um centavo de devolução. Então o Legislativo tinha liberdade total para gastar esse dinheiro. E eu acho, Itamar, que a gente tem que fazer uma reflexão sobre dois aspectos. O primeiro, o da moralidade, e o segundo, da eficiência. Por que eu digo da moralidade? Porque é papel desta casa também economizar. Nós temos que tentar trabalhar com o mínimo possível, atendendo a população de forma eficiente, sem interferir na qualidade. E a independência dos poderes é clara. Quando esse recurso vem para o Legislativo, essa liberdade, essa independência orçamentária que a casa tem, eu e a vereadora Rose Gaspar entendemos que poderia ter essa liberdade de indicar ao prefeito a destinação desse numerário. E o que nós estamos propondo não é nada absurdo. Por quê? 25% para a área dos esportes,
iniciação esportiva e alto rendimento. 25% para a defesa da mulher em situação de risco. E 50% para a saúde, em especial para a Santa Casa de Misericórdia. A gente aqui cita vários problemas relacionados a essas áreas. Então é uma proposta que eu e a vereadora Rosa estamos fazendo ao Executivo. Nós estudamos muito para chegar nesse texto, inclusive estudando leis já em vigor de outros municípios do país. Nós já tivemos discussão aqui de alguns projetos que os vereadores falaram: mas calma aí, se um outro município tem, aqui tem que ter também. Não, não é assim. Nós temos a questão legal e eu sempre defendo isso. Como advogado, eu sempre argumentei. Porém, se há uma dúvida legal que paira para mim e para a vereadora Rose Gaspar, eu acho interessante darmos um avanço na forma de fazer política. Vamos deixar então, se tiver que o prefeito apresentar uma DIN, que o judiciário, que serve para dirimir conflitos, que o judiciário resolva. E eu quero aqui concluir a minha fala dizendo o seguinte: sou contrário ao veto do prefeito, e essa é uma prova, porque a gente escuta muito na rua, de que isso aqui é um jogo de cartas marcadas. E não é. No dia a dia todo mundo sabe. A cidade tem problemas, mas a forma de cobrar de um vereador de situação é diferente, logicamente, da forma de cobrar de um vereador de oposição. E aqui nós estamos dando uma sugestão, ajudando o governo municipal e fazendo com que o presidente atual e os futuros presidentes tenham maturidade para gerir o recurso público e possa devolver um numerário que venha beneficiar a população de Jacareí. Por isso eu agradeço a atenção dos senhores vereadores e vereadoras e peço o voto contrário ao veto do prefeito municipal. Muito obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, é com muita satisfação que eu quero contribuir na discussão desse projeto. O que acontece é o seguinte, já foi dito aqui, mas para reforçar, tá? A prefeitura, a administração da cidade, ela tem o quê? Ela tem um recurso, tá? Uma verba que ela destina para sustentar toda essa estrutura aqui, a Câmara Municipal, tá? Então, funcionários, os vereadores, a TV Câmara, enfim, toda essa casa de leis. Agora, o interessante é o quê? É que nós, todos os anos, devolvemos recursos que economizamos para os cofres da prefeitura. E por sinal, eu quero aqui também, enaltecer a presidência anterior, na figura do vereador Edinho Guedes, tá? Que muito contribuiu também, somando nesse processo, por exemplo, no ano de 2013. Lógico que é um mérito de todos os vereadores, que fizemos esforços para economizar recursos aqui nessa casa, e nós economizamos mais de 6 milhões de reais, isso durante um ano, mais de 6 milhões de reais. E esse dinheiro, ele foi feito o quê? Ele é devolvido para os cofres da prefeitura, tá? Então perceba o seguinte, se nós estamos economizando, se nós estamos se esforçando aqui nessa casa, para devolver
o maior número para a administração da cidade, nada mais do que justo de nós sabermos aonde que essa verba vai ser investida, aonde vai ser destinada esse recurso. Agora, o interessante é que eu fiz um pedido de informação aqui na Câmara Municipal, foi aprovado, os vereadores votaram favorável ao pedido de informação. O que dizia o pedido de informação? Eu queria saber aonde que seria investido esse mais de 6 milhões de reais que foram devolvidos para a administração, para o executivo, para a prefeitura. A resposta que eu obtive foi o quê? Que esse dinheiro iria ser investido em todos os setores. Gente, você já imaginou? Um munícipe chegar, um exemplo para mim, como vereador, e perguntar, vereador, aonde que vai ser investido o dinheiro X, dinheiro Y, como é que funciona? E a resposta que eu der para o munícipe é essa: vai ser investido em todas as áreas. Você já imaginou? Você já imaginou? É a mesma coisa de cruzar o braço e ficar olhando para a cara da pessoa. Quer dizer, então se subentende que se vai ser investido em todas as áreas, espera aí, então talvez vai ser até investido em coisas particulares do prefeito, né? Em todas as áreas. Então eu não entendo o que acontece de repente em algumas situações aqui dentro. Então o que nós estamos querendo fazer? Estamos querendo fazer com que essa casa tenha força de ação, força de poder realmente opinar nas questões da cidade, e principalmente quando vai ser investido o dinheiro, a verba, o recurso. Olha que interessante esse projeto. Quero parabenizar a vereadora Rose, o vereador Hernani, por essa iniciativa. Projeto lindo, tá? Aonde narra aqui, no corpo do projeto, o quê? Olha só, a verba devolvida, o município utilizará 25%, tá, do valor constante, tá? No quê? Na área esportiva, esporte de alto rendimento, 25%, tá? Atendimento para as mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, e os demais 50% na onde? Na saúde. Você já imaginou? 6 milhões, mais de 6 milhões. Então vamos pensar, fazer uma conta aqui, né? 6 milhões. 3 milhões iriam para a saúde. Você já imaginou quanto de avanço que esses 3 milhões daria dentro da saúde? Aí, com certeza absoluta, a nossa Santa Casa iria estar melhor, os nossos postinhos de saúde poderiam estar melhor. Por quê? Isso eu estou falando de um ano. Agora, imagina você colocar isso daí, os anos consecutivos, tá? A somatória de um mandato de 4 anos. Então, nós aqui nessa casa, eu tenho falado isso, nós estamos enfraquecidos. Por que nós estamos enfraquecidos? Porque, na verdade, quem manda aqui é o prefeito, né? A verdade é essa. Quem manda aqui é o prefeito. Se você faz um projeto de lei que vai dar R$1 de custo para a prefeitura, já se torna inconstitucional. Então, quer dizer, o que nós vereadores estamos fazendo aqui? Não podemos opinar. E se não bastasse, a base do governo é muito maior, é avassaladora. Passam com rolo compressor aqui nas questões. Então, por que a gente fala isso? Para quê? Para que você que está nos assistindo entenda como funciona aqui dentro. É incrível. Coisas básicas. Eu não sei porque coisas tão simples tem que ser feito um pedido de informação e ser colocado em votação aqui. E aí depois dizem que a gente usa essa tribuna como palanque político. Isso é palanque político, sim. Essa tribuna é palanque político. Eu estou fazendo política. Política do quê? Do bem. Bem para o povo. Porque é para isso que eu fui eleito. E eu, sim, sou favorável a esse projeto, porque nós vamos ter condição de fazer o quê? Em opinar aonde vai o recurso para o bem da população. O projeto continua em discussão.
Só lembrando que nós estamos votando aqui, discutindo o veto do prefeito, né? Então, só para não confundir, né? Quando a gente aprova o veto, é porque a gente está concordando com o veto do prefeito. Quando a gente é contrário, é porque a gente é favorável ao projeto antigo. É isso mesmo, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem. O vereador Fernando foi muito feliz aqui na explicação, na explanação dele. Parabéns, vereador Fernando. De forma que as pessoas entendam realmente do que se trata esse projeto, ou seja, esse veto. O projeto foi aprovado na Câmara, foi para a Prefeitura, o prefeito vetou, está aqui para nós mantermos o veto ou derrubar o veto. Então, o que acontece? É muito dinheiro que já é arrecadado pela Prefeitura. Hoje o orçamento, há quem diga que tem despesa, mas lógico que tem despesa. Uma parte é destinada para a educação, para a saúde, para esporte, enfim. Mas hoje a Prefeitura de Jacareí arrecada quase R$1 bilhão por ano. Quase R$1 bilhão. E é muito dinheiro. Como eu sempre tenho dito, municípios vizinhos a Jacareí gostariam de terem um belo de orçamento desse que nós temos aqui na nossa cidade. O problema só é a questão de gestão. Vamos gerenciar o dinheiro de forma responsável, com respeito, porque o dinheiro público merece respeito, e a forma de gestão, onde vai ser aplicado, de que forma vai ser aplicado. E isso é o prefeito. É o prefeito que determina aonde e de que forma. Isso é importante passar essa informação. E o dinheiro que vem para a Câmara, normalmente é feito uma administração aqui pelo presidente. O vereador Edinho devolveu o dinheiro, o Arildo, sem dúvida, vai devolver, o presidente anterior devolveu. E esse dinheiro vai para a Prefeitura. É um dinheiro a mais, que ele não contava, mas voltou, porque aqui na Câmara foi economizado. E esse dinheiro é prerrogativa dele também, ele fazer o que ele quiser fazer, onde ele vai investir. E esse projeto que foi feito, os vereadores estão opinando onde vai ser investido. Isso é bom. Como o vereador Fernando bem disse aqui, se tivesse esse dinheiro a mais investindo na saúde, não teríamos um caos que está hoje a saúde, que todos nós sabemos. Sabemos que é um bom dinheiro que é investido na saúde pelo orçamento já da Prefeitura e que sabemos também que a gestão que está sendo feita não é boa pelo senhor secretário Antônio. Inclusive, a Ana Cláudia, quando o secretário esteve aqui, fez uma pergunta para ele, se ele conhecia uma forma de gestão, ele falou que desconhecia. Um secretário tem que ir a outros municípios, no mínimo, para conhecer formas de gestão. Se ele entender que é melhor do que está sendo implantado na nossa cidade, ele pode adotar, não teria problema, né, Fernando? Não é feio copiar. Como é o caso, por exemplo, que eu tenho aqui um exemplo grande aqui, o senhor Roberto, que todos nós conhecemos, que ele fez uma denúncia aqui no semanário, está escrito aqui: paciente é internado na Santa Casa por falta de médico no SIM. Internado grave. E ainda bem que conseguiu a internação, Roberto, ainda bem. Agora, a Santa Casa, pelas dificuldades que passa financeira, aí, será que vai resolver o problema? Espero que sim. Mas médico no SIM, falta demais. Especialistas, pneumologistas, cardiologistas, e aí vai. Segundo a informação, parece que o médico cardiologista foi demitido. Tem outro no lugar? Se tiver, eu gostaria de saber, se alguém puder me informar, se tem um cardiologista no lugar do que foi demitido, que é o senhor o Werneck, né? Um cardiologista excepcional, tradicional na cidade, conhecedor, bom profissional e bom ser humano. Parabenizo pelo trabalho. Então espero que esse dinheiro que vai no final do ano retornar para a Prefeitura, eu só espero que seja bem investido. Sugestões, como é dito aqui, não basta criticar, tem que dar sugestões. Estamos aqui dando uma sugestão, né, vereador Hernani, que sempre fala? Aqui é uma sugestão que realmente o Hernani
defendeu aqui o projeto de ser uma sugestão. Mas quem manda no dinheiro é o prefeito. Nós damos sugestões, nós apontamos problemas, mas a forma de gestão é do prefeito. Ele adota, ele faz do jeito que ele quiser. Por isso, nós temos sim, vereador Fernando, que apontar, ajudar ele a fazer a gestão da nossa cidade. Né, vereador Valmir, o Edgar, nós estamos aqui, não é quanto pior, melhor, não. Nós estamos aqui ajudando o governo, apontando as deficiências, porque ele não tem pessoas qualificadas para andar pela cidade e verificar as necessidades da nossa população. Maurício, eu gosto muito quando você fala, rapaz, que você fala a língua do povo, né? Para o povo entender. Porque às vezes o que acontece, a gente entra muito na parte técnica, não é verdade? Exato. E a população não atende. Você está falando uma coisa interessante, Maurício, olha só, está faltando bolsa de colostomia. Você já imaginou, Maurício? É difícil, né? Olha, Fernando, tem uma pessoa que encontrei recentemente. Como eu já disse, antes de falar sobre isso, eu não gosto de brincadeiras com a nossa cidade. E tem parentes, pessoas que moradoras da cidade, que têm parentes em outro município, encontrando com ela recentemente, ela simplesmente fez piadinha da minha cidade, o qual eu não gosto. Mas eu vou repetir aqui porque é chato, mas nós temos que ouvir para poder passar isso para o prefeito. Que Jacareí tem fartura, farta tudo. Isso nós ouvimos a todo instante. Farta médico especialista, farta uma agenda mais rápida nos exames especializados, nas cirurgias eletivas. Farta mesmo, tem fartura, farta tudo. E a gente tem que ouvir, sabe, e justificar. Não, mas vai melhorar. Como eu disse, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros. Não cansamos nunca de lutar, vamos continuar lutando até o fim para que realmente a coisa aconteça na nossa cidade. Sem falar em palanque, aqui não é palanque político não, é apontar e ajudar o governo. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir. Presidente, pela ordem. Eu fiquei olhando daqui e deu a volta. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial aqui no plenário, também saúdo o Valdir Capuz, que faz presente. Bom, eu gostaria de iniciar o debate desse veto, para você que nos acompanha em casa. O que é o veto? O veto é quando nós aprovamos um projeto de lei aqui na Câmara e quando o prefeito aprecia esse projeto de lei lá na prefeitura, ele discorda desse projeto e veta o projeto. Esse veto, então, vem para casa para que, se concordarmos com ele, a propositura, ela acaba, morre, né? Se discordarmos dele, então caberá ao presidente publicar, transformar, então, o projeto de lei numa lei, e caso o prefeito não concorde, ele pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu gostaria de, nesse ponto, me solidarizar com os autores das leis, o vereador Hernani Barreto e Rose Gaspar, porque também, e até a fala de vários pares que estiveram aqui, porque eu também vivenciei esse momento, né, a vontade de nós podermos indicar ao prefeito aonde ele deve aplicar o dinheiro do nosso orçamento. E vivenciei isso, acho que todos nós vereadores vivenciamos todos os dias, porque é compreensível, até boa parte da população, às vezes não tem informação de que o vereador não tem o poder legal de dizer aonde o prefeito deve aplicar o dinheiro. E muitas vezes, por achar que nós temos esse poder, existem cobranças, né, que nós mandemos fazer alguma coisa, executar algum serviço, executar uma obra, e na incapacidade legal que nós temos de mandar fazer isso, porque a Constituição Federal não nos permite, não é uma questão de querer ou não, existe um limite legal, e como legisladores
temos que respeitar a lei, muitas vezes não podemos atender esses anseios da população e temos que nos limitar a fazer as indicações ao prefeito que ele pode atender ou não. Mas esse é o princípio da tripartição dos poderes, que o Estado brasileiro escolheu ser assim, né? Dividir os 3 poderes em legislativo, que faz as leis, executivo, que executa as leis e o orçamento, e o judiciário, que julga os conflitos da aplicação da lei. Então, o Brasil escolheu ser assim. Ao escolher ser assim, nós temos limites de atuação de cada poder. E na nossa Constituição, e a lei orgânica do município repetiu o que está na Constituição, diz o seguinte aqui, até queria parabenizar o parecer do doutor consultor jurídico aqui, advogado da casa, doutor Jorge, que se faz presente, que corroborou, concordou que o veto estaria correto, que realmente essa iniciativa desrespeitaria a Constituição, e diz aqui que é matéria exclusiva do prefeito, artigo 40 da lei orgânica, são de iniciativa exclusiva do prefeito, leis que disponham, inciso 4º, de matéria orçamentária. Então, e mais para frente, é citado aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Joaquim Barbosa decidiu, então, que de fato essa matéria, nós, enquanto Câmara de Vereadores, não podemos tratar de matéria orçamentária. Eu vejo isso com muito pesar, porque nós, enquanto vereadores, e se formos pesquisar a história do Brasil, antes de existir o prefeito, existiam os vereadores. Para se fundar uma vila, então tinha o pelourinho, o juiz e os vereadores, antes de ter o prefeito. Depois que se instituiu o poder executivo dessa forma. Então o vereador tinha, no passado, esse poder de indicar execuções. Com as constituições que foram se aprimorando, esse poder foi centralizado na mão do poder executivo. Penso que essa iniciativa, e já coloquei isso para os nobres pares autores, ela pode ser feita de outra forma. A sugestão que faço é que nós, e para mim, enquanto advogado, o único viés jurídico que possibilita isso é tentarmos fazer uma analogia com o que a Câmara Federal e a Assembleia do Estado fez, que é o quê? Criar a emenda parlamentar dos vereadores. Do mesmo jeito que existe a emenda parlamentar do deputado federal e a emenda parlamentar do deputado estadual, a única forma, aplicando o princípio da simetria, que é o quê? Copiar o que está na Constituição, a única forma de nós conseguirmos fazer algo parecido seria criar a emenda parlamentar dos vereadores. Carimbar o orçamento é legislar sobre matéria orçamentária, e neste ponto a gente já tem esse julgamento dizendo que não é possível. Então, eu com grande pesar, eu gostaria que pudesse, faço das palavras ditas aqui pelo Fernando, nós devolvemos, Fernando, 6,5 milhões em 2013 e 2.800 ano passado. São mais de 9 milhões de reais, que seria mais do que justo que nós 13 aqui pudéssemos indicar a cada um a sua área de atuação. Então, por isso reforço, vamos fazer essa oportunidade, se tiver os 9 votos para derrubar o veto ou não, que possamos nos reunir para, de fato, primeiro, temos que mudar a lei orgânica e alterar esse artigo aqui, porque não dá para a gente fazer uma lei que conflite com esse artigo. Então, alteramos a lei orgânica, para isso precisamos de 9 votos e 5 autores, e alterando a lei orgânica, fazer então uma proposta de criação da emenda parlamentar municipal. Essa é a minha opinião, essa é a linha de que é possível realmente, respeitando a Constituição Federal, fazendo uma analogia, Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo, legislarmos sobre esse assunto. Então, mais uma vez, me solidarizo a intenção dos nobres pares, acho fundamental, todas as áreas seriam beneficiadas aqui, mas ao que nos parece, mesmo que derrubemos o veto, o prefeito vai entrar com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, senão ele não faria esse veto, e pelo posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal, acho muito difícil essa ADIM não ter êxito, ou seja, a possibilidade de não sair do papel, essa proposta é muito grande.
Então, vamos nos unir aí, fazer uma comissão especial para reformarmos a lei orgânica nesse sentido e fazermos uma proposta, uma emenda parlamentar municipal ao orçamento. Por isso, eu adianto o meu voto favorável ao veto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero fazer a defesa contra o veto do prefeito Hamilton e dizer o seguinte: eu concordo com a linha jurídica de que há um impedimento, e todos nós vereadores sabemos, para que o vereador possa legislar em matéria orçamentária. Quanto a isso, nós não temos dúvida que a Constituição não nos garante isso. Mas temos também a clareza e a certeza que o Legislativo é o poder mais próximo da população. É esse poder que está diretamente ligado às pessoas e que faz esse diálogo com muito mais proximidade mesmo. Por isso, nós entendemos, e faço aqui essa discussão com vocês, eu e o vereador Hernani, assim como outros vereadores que já deveriam ter pensado nisso, ter tido essa ideia, nós a colocamos no papel e fizemos um projeto de lei para que o dinheiro que possa ser devolvido pela Câmara Municipal entre em áreas específicas, como dessas que o vereador Hernani acabou de falar aqui, em relação à violência da mulher, na saúde e no esporte especificamente. Óbvio que cada um vai enxergar de uma maneira. Tem gente que pensa que seria melhor enviar esse dinheiro para a educação, outros para assistência social e cidadania, enfim. Nós fizemos essa proposta, passou por esta casa, nós sabíamos que poderíamos ter algum impedimento, no entanto, esse impedimento houve. Quero parabenizar o jurídico pelo seu posicionamento. No entanto, acho importante a gente discutir esse novo Brasil que está se formando, principalmente em relação ao legislativo. Vocês sabem que há uma discussão e é quase certo que o orçamento impositivo federal, ele é quase certo, não, já é certo, o orçamento impositivo através do legislativo. Isso vai chegar às assembleias legislativas, isso vai chegar às câmaras municipais. Nós estamos adiantando um assunto que já está sendo conversado há bastante tempo dentro dos legislativos e o executivo sabe disso. Penso também, e respeito a posição de cada vereador desta casa, penso que a criação da emenda parlamentar nada mais é que o orçamento impositivo. Ou seja, também, se a questão orçamentária é privativa do executivo, também vai ter impedimento. Ora, são assuntos concorrentes. Mudar a lei orgânica não significa mudar a Constituição Federal. Teremos outras liminares, outras ADIs. O que nós temos, na minha opinião, e o que eu peço aos vereadores, é que a gente vote contra o veto e que o prefeito tenha a possibilidade de entrar com uma ação de inconstitucionalidade e que a gente possa ver o resultado e que esta casa entre na discussão nacional orçamentária, do orçamento impositivo, das emendas feitas pelo Legislativo, enfim,
que esse assunto seja colocado por esta casa como um assunto do dia, um assunto nacional. Por isso, eu peço o voto dos vereadores, agradeço a contribuição de cada um na forma jurídica. Eu entendo que juridicamente nós não podemos, assim como a emenda, mas é um assunto que está sendo modificado tanto no Congresso como no Senado. E que essa casa tenha a oportunidade de sair à frente com esse assunto. Por isso eu peço o voto de vocês contra o veto. O projeto continua em discussão. Você não vai falar? É isso que eu voto. Bem, eu gostaria de falar aqui mesmo sobre esse projeto. Eu acho que esse projeto ele traz, na verdade, uma oportunidade para abrir uma discussão interessante. Acho que todos os vereadores aqui passam pela mesma questão quando são abordados pelos seus eleitores ou munícipes em geral, cobrando melhorias no seu bairro, uma pavimentação de uma rua, construção de um equipamento esportivo, de uma escola, qualquer tipo de necessidade que exista. Logicamente que o vereador, como representante, sendo ou não da base do governo, ele tem essa possibilidade de indicar ao prefeito que essa obra seja feita. Mas o prefeito também tem a liberdade de dizer o seguinte: eu não tenho orçamento para isso ou para aquilo, e vai fazer aquilo que ele, obviamente, planejou na cidade. E, logicamente, que nós, vereadores, ficamos mal com a população, porque dá a impressão, poxa, eu elejo você, né, para defender os meus interesses, os meus direitos, mas na hora que eu preciso, você diz para mim que quem tem o poder é o prefeito. Então, eu acho que esse projeto, ele abre, talvez mais do que a possibilidade de utilizar esse recurso que é devolvido pela Câmara, em algumas ações específicas, como foi muito bem colocado aqui pela vereadora Rose e pelo Hernani, porque nós temos, na verdade, o que em mãos hoje, com relação a essa questão de indicar as obras? Simplesmente a ferramenta da indicação, né? Ou um ofício pedindo, porque sempre vai ficar na mão do prefeito essa condição. Então aí é interessante porque as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco mais que nesse campo o poder do vereador ele é bem limitado, ele é bem restrito. Agora, o Edinho realmente deu uma aula ali que nós compreendemos, e até conversava aqui com o pastor Rogério Timóteo, deixa a gente numa situação um pouco delicada. Nós somos aqui representantes do Legislativo e devemos respeitar e cuidar das leis. E aí, de repente, vem um veto de um projeto que foi declarado pela parte técnica lá do prefeito, pelo seu jurídico, dizendo que isso é inconstitucional. E aí a gente fala assim, puxa, se é inconstitucional, então eu teria que votar a favor do veto, né, para a gente cumprir a lei na íntegra. Mas a Rose também colocou muito bem uma questão que está sendo discutida hoje no Congresso, que é o orçamento impositivo. Nada mais é do que isso que a gente está fazendo, né? Pedindo para quê? Aquele recurso que a Câmara deixou de utilizar, que ela economizou dentro do orçamento, que ela seja aplicada em algumas áreas específicas, que são áreas que a gente percebe com mais frequência que necessitam de um investimento maior. Então a gente cria aqui, na verdade, uma discussão interessante. O pastor me dizia aqui, são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, vamos colocar isso, né, na mão do judiciário para que ele decida. Porque acho que a partir do momento que o projeto que está lá tramitando no Congresso, se ele for aprovado, como já foi em primeiro turno, e depois a Justiça der como possível isso acontecer, ora, se isso pode acontecer na esfera nacional, deverá acontecer na estadual e, logicamente, na esfera municipal. Então, acho que a Rose colocou muito bem, acho que a gente está antecipando uma discussão, mas mais importante do que isso é mostrar para a população que o vereador, infelizmente, né, a gente diz infelizmente, não tem essa prerrogativa, não tem essa possibilidade de dizer ao prefeito aonde ele deve utilizar os recursos, né, de acordo com as demandas que nós recebemos da população. Mas, enfim, eu vou votar, logicamente, contrário ao veto, porque penso que a gente precisa manifestar também o nosso interesse
em querer utilizar esses recursos diretamente numa demanda aí reprimida da população. É logicamente que a gente vai esperar aí que a justiça decida. E, obviamente, o que a justiça decidir, nós iremos acatar, porque acho que o que a justiça decide, a gente não pode questionar, tá certo? Então, quero já declarar meu voto aqui, que eu sou contrário ao veto do prefeito. Presidente, só rapidinho, vereador. Então, também quero dar o meu voto. Sou contrário ao veto do prefeito. Lendo aqui, é claro, estou lendo o projeto, como o vereador falou, aqui no artigo 40 da lei orgânica, fala que é de iniciativa exclusiva do prefeito, E também, como outro vereador falou, de você falar que outras cidades já fazem isso e a gente vai fazer. Também não é esse o caso, mas eu acho que temos que batalhar por uma coisa e também levar para uma instância maior, para um estudo maior lá na Assembleia, na parte nacional, para termos isso. E uma coisa nova, desde mudança da lei orgânica aqui do município. E temos, já que somos juntos com o povo, sabemos das melhorias, das necessidades que eles sempre pedem e chegam até nós. Aqui a divisão, no caso aqui, é 25% na área esportiva, que os bairros pedem, em cada bairro, 25% para cuidado com as mulheres que são vítimas de violência doméstica e 50% para a saúde, voltando aqui para a manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e as unidades de saúde da família, que hoje a saúde da família, acho que é a maioria das UBS. Então, essa necessidade sabemos, então temos que batalhar, sabendo, é claro, desse que é exclusivo do prefeito, mas temos que ver um futuro próximo ou um pouquinho mais longe para termos isso aqui na nossa Câmara, aqui em Jacareí, essa possibilidade, porque eu sei que é um orçamento que vem e quando você devolve, então o prefeito faz o que quiser, mas vamos batalhar para termos essa divisão, em alguns setores para melhoria, principalmente na saúde. Então, meu voto é contrário, já antecipando, meu voto é contrário ao veto. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar... já está aí, vereador. Vai lá, Itamar. Eu quero, neste momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, assistindo mais essa sessão ordinária. Eu quero dizer o seguinte, viu, pastor? O senhor vai falar depois, tá bom? Me desculpa aí, tá? Eu estava aqui esperando, tá? Mas você vai falar daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar esse momento importante, porque o telespectador, os nossos queridos internautas, na verdade, muitos, não sabem a verdadeira função do vereador na Casa Legislativa, no âmbito municipal. Pensam que o vereador pode tudo, e não pode. Nós somos cerceados, extremamente cerceados. A nossa função é fiscalizar os atos do governo, e aonde é gasto o dinheiro público. Essa é a nossa função, fazer projetos nesta casa, e aprovar os projetos que vêm do Poder Executivo. E esse é um projeto cujo cunho constitucional é ilegal. Por quê? Nós temos um cerceamento no artigo 2º da Constituição Federal, que fala que elaborar projetos que mexem com a matéria financeira são de iniciativa exclusiva do prefeito. As leis que dispõem sobre a matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. Seria muito legal se nós, vereadores, no caso eu, quando fui presidente dessa casa, eu devolvi no meu biênio, no segundo biênio, R$ 1.800.000 para o Poder Executivo. E na época, eu lembro-me que eu discuti essa questão de nós podermos indicar aonde vai esses recursos, na saúde, na educação,
na área social, não é verdade? Na habitação, mas infelizmente nós não pôde fazer esse projeto porque lá atrás já houve sim um cerceamento fruto, embasado na nossa Constituição Federal. Para que nós possamos ter mais poderes nas nossas mãos, não é verdade? Atender a nossa sociedade, nossos eleitores, teria que primeiro começar lá em cima a mudança, pegando a Constituição Federal e fazendo alterações, delegando a nós vereadores mais poderes que não temos, que somos cerceados. E aí nós ficamos frutos das cobranças do povo aí fora, cheio de esperança, que falando conosco nós podemos resolver os seus problemas, e na verdade às vezes não podemos. Às vezes muitas das reivindicações nós somos obrigados a enviar via indicação, pedindo informações ou requerimentos, mas não projeto de lei. Até porque, Fernando, teve uma época lá atrás que alguns pedidos de informação foram votados nessa casa e pedidos de informações foram distribuídos nos bairros. E, na verdade, aqueles que estavam das periferias não sabiam que pedir informações são pedido de informações. Sim, obriga o executivo a responder dentro de 15 dias aquelas perguntas que foram feitas, pedindo de informações, mas não são leis que você tem que cumprir, não é verdade? E você tem meio legal para poder cobrar do executivo o cumprimento da lei. É diferente. É diferente. Você entendeu como é que é? Então, eu quero aqui enaltecer, logicamente, a iniciativa do Suenani e da Rose, mas realmente nós sabemos que realmente o projeto é inconstitucional, não fruto do parecer do Poder Jurídico da Prefeitura, mas fruto de um parecer baseado na Constituição Federal. Então temos que cobrar dos deputados federais, dos senadores, lá de cima, para que mude as leis, a Constituição Federal, para que nós possamos ter mais poderes para trabalhar e atender o nosso povo, que nos elege e nos colocou nesta casa. Senão, fica difícil. Obrigado pela atenção. Um abraço e até daqui a pouco. Desculpa, vereador Itamar, não tinha percebido o vereador na tribuna, mas vamos continuar aqui falando a respeito do projeto. Esse projeto, ele fala a respeito de devolução de uma verba que vem para essa Casa de Leis e ela deve ser usada. Mas toda a verba que não é usada aqui no Legislativo, ela não pode ser colocada em nenhum outro lugar a não ser devolvida ao Poder Executivo. Então, o que nós entendemos? Essa verba, na verdade, ela é emprestada para essa Casa de Leis e ela tem que ser devolvida, se houver uma sobra, ao Poder Executivo, que é o prefeito. E ele faz com essa verba aquilo que ele bem entender e coloca ela, aplica aonde ele quiser aplicar. Mas nós entendemos também que, enquanto vereadores dessa Casa de Leis, nós somos cobrados pela população para poder trazer melhorias para a cidade de Jacareí. Muitas pessoas nos cobram na rua e dizem o seguinte: vereador, a situação da saúde está precária. E nós, como vereadores, ficamos atados, porque o vereador não faz obras. E se o vereador chega em um bairro dizendo: irei asfaltar a tua rua, irei colocar uma UBS aqui, irei arrumar a porta da tua casa, irei fazer muitas melhorias aqui no teu bairro, vou construir isso, construir aquilo, esse vereador está simplesmente enganando e mentindo para a população. Porque o vereador não faz obras, o vereador fiscaliza as obras executadas pelo prefeito. O prefeito tem o dinheiro na mão. Então tem muitas pessoas que são enganadas em muitos lugares.
a verba vem para essa Casa de Leis e ela tem que ser usada aqui dentro, naquilo que precisa. Mas eu gostaria que essa verba que vem para essa Casa de Leis fosse aplicada na saúde, a sua sobra. Eu gostaria que ela fosse aplicada na saúde. Isso não tem nenhum problema eu pensar dessa forma. E eu desejar que o prefeito venha investir em algumas áreas necessárias para a cidade. Tal como também ajudar as mulheres que precisam de ajuda, esses 25%, tal como ajudar no esporte da cidade, e os 50% na saúde. Então não tem nenhum problema eu querer, como vereador, falar para o prefeito: poxa, prefeito, eu gostaria que esse valor que está sendo devolvido fosse investido aqui, ali, não tem nenhum problema. E é claro, essa matéria não é de competência do vereador. Isso eu entendo, não é de competência do vereador. Mas eu entendo também que se o vereador ficar nessa casa só pensando no que pode e no que não pode fazer, o vereador vai acabar não fazendo nada. Então, eu quero votar esse projeto contra o veto, já coloco minha posição contra o veto, ainda que a lei, ela diga que não tem como fazer. Eu digo uma coisa: a minha posição enquanto vereador nessa casa, eu posso ter o meu pensamento e a minha posição da onde e para onde eu gostaria que fosse investido esse valor que é devolvido ao Poder Executivo. Então, eu sou favorável ao projeto que foi feito e sou contra o veto que foi mandado para essa Casa de Leis. Senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, população que está aqui nos acompanhando, presente no plenário, um bom dia a todos. Essa é uma matéria bastante interessante. Queria ser breve aqui, o presidente, porque eu acho que já foi bastante esclarecido essa questão. É uma questão que não compete ao vereador, mas que, como já foi dito, é uma questão inconstitucional naquilo que o vereador interfere no orçamento do município. Mas é uma questão para ser colocada e para ser discutida. Eu acho que, como já foi falado, nós vereadores somos muito cobrados a população, e muitos não sabem que o vereador está aqui para fiscalizar, fazer as leis, cobrar no que está sendo investido o orçamento do município. Eu quero ser bastante claro aqui, até seria injusto da minha parte eu não ser contra o veto do prefeito, até porque o ano passado eu fiz uma indicação nesse sentido, mesmo sabendo que compete a ele decidir no que vai ser gastado, no que vai ser feito, aquilo que o município arrecadar. Eu fiz essa indicação, que todo o dinheiro da Câmara devolvido no período de um ano fosse investido em algumas áreas. Eu não me lembro a indicação, não estou com ela em mãos, mas que fosse investido em áreas importantes como essa que já foi citado aqui, da saúde, da educação, do esporte. E eu seria incoerente não votando contra o veto, porque eu fiz essa indicação e acho, e faço uma observação aqui. Engraçado, né? O vereador ele pode fazer, buscar emendas com deputado federal, deputado estadual, e trazer para o município para ser investido em áreas importantes da cidade. E por que não ele fazer essa indicação? Por que não a gente atuar também nessa área, tentando ajudar o município? Até porque eu já falei no início da minha fala, o vereador, ele é o mais próximo da população, ele é o mais cobrado, mesmo que muitos não saibam qual que é a função do vereador, ele é muito cobrado. A população acha que ele deve fazer o que ele faz, mas ele não faz. Ele está aqui para fiscalizar, para cobrar e para fazer as indicações e ver qual área
melhor ser investido esse dinheiro é uma competência do prefeito. Mas eu já queria externar aqui meu voto contra o veto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão da matéria, peço ao primeiro secretário, vereador Rogério Timóteo, que faça, então, a votação nominal na forma regimental. Vereadora Analino. Sou contrário ao veto. Vereador Arildo Batista. Contrário ao veto. Vereador Valmir do Meia Lua. Bom, eu também vou votar ao contrário ao veto, porque eu tenho 3 mandatos aqui na Câmara, vou terá agora, nunca ouvi falar essa verba que vai para a prefeitura, não sei nem aonde que é aplicado. Não é só esse prefeito, como outros prefeitos que já passou aqui. Quem sabe que agora, o Hernandes e a Rose foi lá defender o projeto, ele é advogado, a Rose há muito tempo que está aqui na Câmara, quem sabe que vai dar certo esse projeto, e a gente tem que trabalhar por um objetivo para o povo, porque o povo cobra o vereador. Prefeito só vai nos bairros na época da eleição. E o vereador está todo dia com o povo. Nós temos o objetivo também de pegar e votar o contrário, e se Deus quiser vai estar tudo certo para o nosso povo da nossa cidade de Jacareí. Eu voto ao contrário. Vereador Edgar Sasaki. Contrário. Vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, senhor presidente, gostaria apenas de contribuir com o debate, dizer que eu estou acompanhado da matéria do orçamento impositivo, ele só prevê o aprimoramento do sistema de emenda parlamentar estadual e federal, não vai mudar em nada a situação dos municípios. Quero me solidarizar mais uma vez com os autores, mas peço licença por convicção jurídica de votar favorável ao veto, mas, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convido a todos os colegas para que então possamos fazer, de fato, uma mudança na lei orgânica, uma alteração, para criarmos a emenda parlamentar municipal. Vereador Fernando da Ótica. Contrário ao veto. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente, eu quero agradecer a compreensão de todos. E realmente essa compreensão parte de nós autores também, perante o departamento jurídico dessa casa e do departamento jurídico da prefeitura. No entanto, como ficou muito claro aqui, o que nós queremos é que realmente a gente tire todas as dúvidas e que o judiciário consiga dirimir esse conflito. Porque, para mim, com todo respeito, ainda acho que a gente precisa evoluir um pouco mais nas discussões políticas, para que, de fato, o Legislativo tenha um papel mais efetivo perante a sociedade. Então, eu sou contrário ao veto do prefeito. Vereador Itamar Alves. Só para contrariar o sistema que nós vivemos, emanado de 3 poderes, amparado pela Constituição Federal, eu sou compelido a votar contrário ao veto. Vereador José Francisco. Contrário ao veto. Vereador Maurício Raca. Conversando com o Itamar, o vereador Itamar, ainda há pouco, e ele estava me dizendo que no passado ele já tentou esse tipo de coisa. Mas aí barra na legislação, aí acabou ficando complicado. Mas hoje está sendo aprovado, né, Itamar? Derrubou o veto do prefeito, então tá bom de qualquer forma. Mas, como foi dito aqui, nós temos um maior contato com a população. Nós estamos dia a dia com a população. E isso nós sabemos realmente a necessidade. Qualquer governante teria que fazer um governo democrático e participativo. Nós aqui, eu, Edgar, o Fernando e o Valmir, gostaria muito se o prefeito Hamilton chamássemos também nós para uma conversa para definir, para explicar algumas coisas das intenções dele em relação à cidade. Nós gostaríamos muito de participar de uma reunião, mas cada um tem uma forma de governar e nunca fomos chamados, então é isso aí. Mas eu voto contrário ao veto. Vereador Paulinho do Esporte. Como já foi falado por vários vereadores aqui, em outras cidades já existe
Então, é viável para nós, vereadores. Nós sabemos a dificuldade que é de andar na rua, o povo nos cobrar, nos falar, poxa, o que vocês estão fazendo? O que faz com o dinheiro que sobra de vocês, da devolução? Então, nós temos essa dificuldade. Nada mais justo que nós indicarmos para onde vai essa verba. Só esse ano foram 2.800.000. Então, nada mais justo de informarmos, colocarmos, e que esse projeto, que é a ADIM que vai entrar, que seja aprovada para que futuramente, talvez nós não estejamos aqui, que os futuros vereadores também consigam pedir aonde vai essa verba. Eu sou o contrário ao veto do prefeito. Vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, primeiro queria agradecer a contribuição de todos os vereadores nesse debate e dizer o seguinte: agradecer a participação no debate, agradecer os votos, nós conseguimos derrubar o veto, mas dizer que essa sim é uma discussão saudável na Câmara, e se esse projeto não prosperar, aí sim eu acho que essa casa tem que tomar outras medidas através de indicação. Mas, no entanto, nós temos que esperar findar esse processo e ver se o projeto vai prosperar ou não, se o prefeito deve entrar com a ADIM e ver o resultado dela, e aí sim a gente, então, nesta casa, como há um consenso de que nós precisamos mudar algumas coisas no legislativo, aí então nós façamos conjuntamente. Quero agradecer o voto de todos e dizer que eu acredito que essa é uma discussão nacionalmente colocada. Eu sou contra o veto do prefeito. Processo 193, que trata do veto total aos autógrafos da Lei 5.900 de 2014, que dispõe sobre a devolução de numerário para o Poder Executivo, foi rejeitado por 12 votos contrários.